Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Maria Ângela Bárbara. Ela colocou aqui nos comentários: fui abençoada por ajudar os missionários. Muito bem! Depois escreve aí nos comentários qual foi a ajuda que você fez e também coloca qual foi a bênção que você recebeu. Tá bom? Gratidão por compartilhar aqui no canal. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui, Doutrina e Convênio, seção 84, começando aqui do versículo 96 em diante. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Bom, um resumo sobre o que nós vamos estudar hoje seria o juízo de Deus sobre as nações, né, o castigo, o flagelo que o Senhor dá sobre as nações. Vamos ver o propósito, né, que o Senhor faz isso. E também vai falar aqui da redenção de Sião, do seu povo sendo redimido aqui. E também vai falar da missão dos servos do Senhor nesses últimos dias. Então vamos lá, começando no 96 aqui em diante, diz: Pois eu, o Todo-Poderoso, deitei as mãos sobre as nações para flagelá-las por suas iniquidades. Surgirão pragas e não serão tiradas da terra até que tenha completado minha obra, que se abreviará em retidão, até que todos os que restarem que me conheçam, sim, o menor até o maior. Encham-se do conhecimento do Senhor e vejam olho a olho e ergam a sua voz juntos. Cantem esse novo cântico dizendo. Bom, aqui então nesses versículos, algo que chamou a atenção aqui para mim foi quando ele falou que se abreviará em retidão. Os castigos que vão vir sobre a terra, as calamidades, vai se abreviar. Abreviar é tornar curto, né? Para que haja retidão. Aqui, na verdade, vai abreviar, a gente vai ler um pouquinho mais aqui, vai abreviar para que todos possam ter retidão. Aliás, os castigos e flagelos que vêm sobre a terra não é com o propósito de punir, mas sim com o propósito das pessoas se voltarem para Deus. Aqui em Isaías, por exemplo, capítulo 28, versículo 22, também fala dessa obra ser abreviada, né? Esse castigo, né? Essas aflições. Diz assim: Agora, pois, Isaías 28, versículo 22. Agora, pois, não sejais escarnecedores, para que não se façam mais fortes os vossos aguilhões. Aguilhões, né? Aguilhão é aquela peça que serve para arar, né? É uma ponta, né, que vai fincando na terra, ali ferindo a terra, abrindo a terra para plantar a semente. Quando Isaías fala aqui, então, que não seja mais forte os seus aguilhões, para nós não escarnecer do Senhor, é se arrepender rápido, tá bom? Para que o castigo, o objetivo do castigo não é punir, é a pessoa mudar. Então ele fala que nós não nos escarnecemos, tá bom? Não continuemos no pecado, para quê? Para que se abrevie esse tempo, né, de angústia, de dor que vai vir. Para que não se faça mais forte os vossos aguilhões. Porque uma destruição determinada ouvi da parte de Deus, dos exércitos sobre toda a terra. Então, aqui, Isaías menciona que a destruição ela é eminente, ela é determinada, vai acontecer, tá bom? Agora, se ela vai durar muito tempo, depende de nós, conforme ele falou aqui. Então, se nós seguirmos a Deus, nos arrependermos, esse castigo ele pode ser abreviado, tá bom? Durar um pouco menos de tempo aqui. Isso que significa aqui. Então, quando fala que o Senhor vai abreviar a retidão, né? Ou seja, vai vir mais rápido a retidão, né? A terra será purificada, é nesse sentido. Lá em Romanos também, capítulo 9, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: Porque o Senhor consumará e abreviará a sua palavra em justiça. A palavra justiça aqui no grego poderia ser traduzida em retidão também, e aí dá certinho com o contexto que nós estamos lendo. Que o Senhor vai abreviar os castigos em retidão, ou seja, quando as pessoas se tornam retas, voltam-se para o Senhor, tá bom? Esses castigos, eles são abreviados, pois fará breve a sua palavra sobre a terra, tá bom? Então aqui Paulo, ele acaba citando, né, o próprio livro de Isaías para complementar esse versículo aqui. Lá em Abacuque também, a gente pode ler em Abacuque 2, versículo 14, o seguinte:
porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui, né, em Doutrina e Convênio, falando sobre o conhecimento do Senhor. A terra vai se encher do conhecimento de Deus. Então, a partir do momento que esses flagelos, né, calamidades, destruição começarem a afligir a terra, muitos vão se voltar para o Senhor. E o conhecimento do Senhor vai se encher sobre a terra. Não somente porque todos vão se converter, né? Porque não vão, né? Tem gente que morre, mas não se converte. Mas muitos desses que não querem mais o Senhor, que não buscam a Deus, eles vão morrer nessas calamidades. Então vai ficar sobrando, né, a parte mais justa, os que se arrependem e voltam-se para o Senhor. É esse que é o contexto, né, explicando aqui. Aqui no versículo 98, por exemplo, nós lemos, né, onde se diz que todos os que restam conhecerão ao Senhor. Então está falando dessas calamidades. Como que o conhecimento do Senhor encherá a terra? Porque vai sobrar aqueles que buscam ao Senhor, que vão buscar ao Senhor. Então vai ser... a terra vai estar cheia de pessoas com conhecimento, que buscam a Deus. Tá bom? Vamos lá aqui, a partir do versículo 99, né, porque a gente leu no último versículo ali, que essa redenção de Sião, ela traz um cântico, um hino, né, um louvor a Deus. Então a gente vai ler esse louvor aqui, tá bom? A partir do versículo 99, o louvor vai até o versículo 12. Não, vai do 99 ao 102, tá bom? Então esse é o louvor, né, o hino aqui nessa letra. O Senhor trouxe Sião outra vez. O Senhor redimiu seu povo, Israel, de acordo com a eleição da graça que se realizou pela fé e o convênio em seus pais. O Senhor redimiu seu povo, e Satanás está preso, e o tempo já não existe. E o Senhor redimiu todas as coisas em uma. E o Senhor trouxe Sião do alto, e o Senhor ergueu Sião de baixo. A terra concebeu e deu a luz. A terra concebeu a luz sua força. Tá falando como uma mulher grávida, né, que deu a luz ali. E a verdade está estabelecida em suas entranhas. E os céus sorriram sobre ela, e ela está vestida com a glória do seu Deus, porque ela está no meio de seu povo. Glória e honra e força e poder sejam dados ao nosso Deus, porque ele é cheio de misericórdia, justiça, graça, verdade e paz para todos sempre. Amém. Então esse é o louvor, o hino aqui, esse pedaço. Vamos entrar um pouquinho aqui no que ele está falando, né? Primeiro, então, esse hino ele é uma celebração, porque está falando da vitória dos membros da igreja, da redenção, né, Nossa, o que é a palavra redenção, né? Até porque é um título do Salvador, que ele é o nosso Redentor, tá bom? Então, o que significa a palavra Redentor, né? Ou como está escrito aqui, ser redimido. Ele vai fazer a redenção de Sião. Eu peguei aqui a palavra redenção, que vem do latim, que significa resgatar, mediante apagamento, tá bom? Já no hebraico, traz o mesmo sentido, mas traz uma conotação mais forte, né? Ele fala que a palavra, ela vem carregada da ideia de resgatar, livrar ou libertar, especialmente do contexto libertar alguém de uma escravidão, de uma dívida ou de uma opressão, por meio do resgatador, ou seja, que é o próprio Cristo, né, que é o nosso Redentor aqui. Bom, esse conceito, né, de redimir, ele tem dois sentidos. Redimir fisicamente, tá bom? Da opressão, do castigo, mas também redimir do pecado, tá bom? Nos livrar das garras do pecado. Lá em Êxodo 6, versículo 6, diz assim: portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, e livrarei da tua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Então aqui a gente vê a promessa do Senhor para libertar o povo de Israel, falando que vai redimi-los, resgatá-los.
tirar eles da servidão, de servir, né, da escravidão lá no Egito. Então, o Senhor, isso que é redimir, tirar a pessoa daquela situação, assim como o Senhor nos tira da situação do pecado. Aqui nesse cântico que nós lemos também, falou o seguinte, né, que Satanás está preso e o tempo já não existe. Aqui está falando do milênio, né, quando Satanás será preso. E o tempo já não existe é porque o tempo acabou de se arrepender, agora é só desenvolvimento, tá bom? Então, até o dia do milênio ali, né, ainda há esse arrependimento. Então, aqui quando fala o tempo já não existe, né, não é que o tempo parou de passar, até porque é 1000 anos que estaremos com Cristo e depois vai ser o juízo final ali, tá bom? Então, o tempo já não existe, é o tempo de se arrepender, né, essas coisas. Vamos lá. Aqui diz também, nesse cântico, que a terra concebeu e deu à luz sua força. Isso lembrou Apocalipse, capítulo 12, uma mulher no deserto, e ela estava com ânsia, né, com sintomas ali para dar à luz a um filho. Tá bom? Eu vou ler lá, Apocalipse 12, versículo 2. E ela estava grávida e gritava com dores de parto e com ânsia de dar à luz, ou seja, com as contrações. A igreja em Apocalipse 12, né, essa mulher, né, em Apocalipse 12 é a igreja, e ela vai dar à luz ao quê? Ao reino de Deus, tá bom? Então ela dá à luz ao reino de Deus, ou seja, o milênio. Nós estamos preparando o mundo para o milênio, para a segunda vinda de Cristo. Então é isso que a igreja vai fazer, ela vai dar à luz ao milênio, tá bom? Aqui também no cântico, né, falou que os céus sorriram, né, em respeito ao milênio, sobre ela. E ela estava vestida com a glória de Deus. Então, quando fala que ela está vestida com a glória de Deus, é a mesma coisa lá de Apocalipse 12, versículo 1, que diz: E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, a mulher vestida de sol é a glória do Senhor, tá bom? É a igreja sendo arrebatada, é a igreja recebendo o reino celestial. Então, isso que é a mulher vestida de sol. Com a lua sobre seus pés é porque ela subiu o nível, né? Ela vai para um reino superior ao reino que nós estamos. E as 12 estrelas são a liderança, os 12 apóstolos aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, o versículo 103 ao versículo 105, o Senhor orienta, né, os missionários que saíssem em missão a administrar os seus recursos que eles tinham antes de ir para a missão, para ajudar em sua família, ou consagrar ao bispo para publicar mais revelações, como está colocado aqui, ou também o que eles ganhassem pelo caminho. E olha só que exemplo interessante aqui, lá no versículo 105, diz assim: Se algum homem vos der um casaco ou um traje, tomai o velho e dai-o aos pobres, e segui vosso caminho rejubilando-vos. Então, aqui, né, ele fala que se eles ganharam uma outra roupa, eles poderiam doar aos pobres aquele casaco velho. Aqui falando casaco velho, mas assim, não é aquilo que é velho no sentido de jogar fora. Veja que eles estavam usando esse casaco. Então, tem gente que não tinha aquele casaco e eles davam aquele casaco ali. Nós, quando vamos doar, a gente não vai doar ali aquilo que não dá, mas que nós não queremos, mas que também não serve para as outras pessoas, né? Que está tudo rasgado, que teria que costurar, que tem uma mancha que não sai, né? Então, nós vamos doar coisas em bom estado para as pessoas, tá bom? Esse que é o sentido aqui. E aqui fala a roupa velha, mas era a própria roupa velha que eles estavam usando, ou seja, não era para eles acumular, era para eles ajudar o próximo, tá bom? Então aqui nesse versículo, né, aqui mostra que o evangelho, ele abrange tanto o modo espiritual, na salvação das pessoas, mas também no modo temporal, de ajudar as pessoas nas necessidades que elas têm. Continuando aqui,
do versículo 106 ao versículo 112, fala do trabalho, né, em unidade e ordem aqui, e vai falar bastante coisa aqui, né? Eu vou ler aqui né, o versículo 106, diz assim, ó: Se houver algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda a mansidão e firme, e também se torne forte. Então aqui nós vemos nesse versículo que se houver um homem entre vós de espírito forte, né? O que significa isso, né? Uma pessoa de espírito forte. Refere-se a alguém maduro espiritualmente, que é crescido na fé, que é convertido, tá bom? Que ele é forte nesse sentido aqui. Então é disso que ele está falando. Então é necessário que esse, né, possa ajudar o seu irmão a se fortalecer também. Um bom exemplo disso é nas duplas de ministração. Seria ótimo, né, ter uma pessoa forte, um conhecimento maduro, né, e outro que está crescendo no evangelho, que acabou de ser batizado, saírem juntos para fazer essa ministração, esse trabalho. Porque dessa maneira, aquele que está iniciando, que não tem tanto conhecimento, ele vai adquirir esse conhecimento e experiência e principalmente sentir o Espírito fazendo esse trabalho, tá bom? Então aqui fala também, não é necessário que esse forte seja um líder, tá bom? Ele apenas tem que estar convertido, né? Tem que ser forte no evangelho e vai ajudar o outro ali, tá bom? Aqui também no versículo nós lemos, né, que tome consigo aquele que for fraco, ou seja, o objetivo é fortalecer aquele irmão de uma maneira melhor ali. Por exemplo, lá em Gálatas 6, versículo 2 diz: Levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Tá bom? Então, ajudar o fraco é ajudar ele nas cargas que eles têm que carregar, ou conforme Romanos 15, versículo 1, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Aqui o apóstolo Paulo fala, né? Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, né? E aqui eu lembrei do Senhor, né? Do próprio Deus, porque ele é perfeito. E ele consegue se relacionar comigo, que sou imperfeito. Ele já prestou atenção que Deus ele é perfeito, mas ele consegue, ele tem paciência para se relacionar com a gente, né? De igual modo, se eu quero ser e ter os atributos de Cristo, eu também preciso, né? Não que eu sou perfeito, mas por conta do defeito da outra pessoa, devo também ter essa paciência e conseguir me relacionar com as outras pessoas. Então, ser perfeito também significa, como Deus aqui, se relacionar com as pessoas imperfeitas. E todos nós somos imperfeitos, né? Então, é isso. Aqui, também no mesmo versículo, também falou, para que sejais edificado em toda mansidão. Então não devemos corrigir as pessoas de modo ríspido, né? Tem que ser com mansidão, com calma, né? A mansidão, ela está cheia de amor e na prática é ensinar, ajudar e fortalecer a pessoa ali. E por fim ainda o versículo diz, né? A fim de que também se torne forte. Então, fazer o fraco se elevar, porque ele vai se tornar forte também. É um processo, não é fácil, né? É um processo ali, ele vai se tornar forte também. E aí depois ele vai ajudar outra pessoa, né, a se tornar forte também ali. Então a responsabilidade é mútua, né? De cada um de nós deve apoiar uns aos outros e ajudar no crescimento um dos outros. Peguei algumas escrituras aqui só para finalizar, né? Por exemplo, Lucas 22, 32, quando Jesus disse para Pedro: Tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ou até mesmo lá em Mosias, capítulo 18, versículo 9, o rei Benjamim fala: Para levarmos os fardos uns dos outros, né? O rei Benjamim não, aqui é alma, né? Quando ele está fazendo o convite ali de batismo, né? Nas águas de Mormon. Então ele fala: levar os fardos uns dos outros, consolar os que necessitam de consolo. E finalizando aqui, Doutrina e Convênio 50, versículo 22, que diz que quando ambos, né, se ensinam, ambos aprendem e se edificam juntos, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós paramos aqui, então, no versículo 106,
E o Senhor espera que os seus servos, nós, cresçamos junto com outras pessoas, que nós possamos nos relacionar e crescermos juntos no Evangelho, ajudando um ao outro, tá bom? É essa a mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.